Somos a equipe de defesa de Vladimir Putin e, em sede de contestação, apresentamos a seguinte peça. Primeiramente, é importante frisar que a real intenção do réu, ao invadir a Ucrânia, foi pura e legítima, buscando apenas proteger o povo russo que estava sendo dizimado pelo exército ucraniano, que se localizavam em regiões historicamente separatistas, onde tal povo, inclusive, pede por intervenção russa. Esse povo, por anos reprimido, principalmente nas cidades de Donetsk e Luhansk, luta há vários anos para ter o seu reconhecimento cultural, manter a sua língua materna e a sua identidade como russos. Este conflito não é recente e não se restringe à região de Donbas. Desde 2014, na Crimeia, vem se fortalecendo o movimento separatista, onde inclusive foi aprovado por referendo popular que as cidades de Donetsk e Luhansk se separariam de Kiev. Importante salientar também que tal referendo contou com mais de 80% dos votos pró-separação, ou seja, a população claramente estava insatisfeita e gostaria de ser anexada à Rússia. Alguém alheio ao conflito pode se perguntar por que essa população buscava a proteção de sua pátria? E isso fica muito claro quando entende-se que esses grupos passam a ser hostilizados por grupos neonazistas ucranianos, que cometeram diversos crimes ameaçando suas vidas e o seu senso identitário e cultural. Desde 2014, então, esse povo passa por uma perseguição diária por serem minorias étnicas não ucranianas, visto pelos ucranianos de extrema-direita como intrusos em seu país. Importante também salientar que a União Europeia e os Estados Unidos se alimentam dessa russofobia para instigar desavenças entre os dois países e, consequentemente, aumentar a sua influência política sobre o governo ucraniano. Resta concluir, então, que o conflito entre as duas nações se prolonga há anos e chegou a um ponto incontrolável, que levou o réu a invadir a Ucrânia para proteger a vida dos cidadãos russos que lá se encontravam. Passando aos fatos recentes. A autora alega que no dia 24 de fevereiro de 2022, a Rússia invadiu a Ucrânia e, posteriormente, no dia 1º de março de 2022, iniciou bombardeios contra civis e corredores humanitários. Acontece que a autora não recorda o fato de ambos os países terem concordado em utilizar os corredores humanitários e em retirar os civis do local do embate, compromisso acordado no dia 3 de março de 2022, inclusive contando com um cessar-fogo temporário. Ora, se tal compromisso foi selado 2 dias após os supostos bombardeios, por que a Rússia concordaria com tal acordo apenas 48 horas depois do ocorrido? Junto a essa alegação, soma-se a narrativa criada pela autora de que a Rússia atacou a Ucrânia com tropas fortemente armadas e de alto treinamento, matando e ferindo civis e diversos inocentes que relação alguma possuíam com o conflito. Tal alegação prova-se bastante descredibilizada, visto que existem diversos meios de prova, inclusive vídeos e fotos, que mostram soldados ucranianos matando não somente soldados como civis russos a queima-roupa, em situações em que claramente não corriam perigo e não havia necessidade de autodefesa. Além disso, a autora afirma que houveram massivos ataques aéreos nas cidades ucranianas, inclusive enquanto feridos eram tratados e em momentos de cessar-fogo. Novamente, essa informação não poderia estar mais longe da verdade, visto que diversas cidades russas foram bombardeadas e atacadas pelas tropas ucranianas. Inclusive, o principal incidente ocorrido dia 1º de abril de 2022, na cidade de Belgorod, próxima à fronteira, estima diversos feridos. Além de todo o exposto, o réu anunciou, no início de abril de 2022, a retirada parcial das tropas em Kiev, prometendo focá-las nas regiões separatistas, Donetsk e Luhansk, e diminuindo seus contingentes. A autora também afirma, em sua petição inicial, que cerca de 16 mil pessoas tinham sido mortas em decorrência da guerra até o momento. Outro fato controverso, visto que a própria ONU estima esse número em 13 mil pessoas, e também afirma que civis russos também foram mortos, além de muito possivelmente torturados. Em relação aos crimes que a autora busca responsabilizar o réu, entre eles assassinato de civis, tortura, utilização de armas proibidas, crimes sexuais, destruição de áreas militares e civis, mutilação de adultos e crianças, fica claro que a mesma não possui fatos ou provas substanciais para embasar tais pedidos, o que será comprovado a seguir.
Como preliminares, podemos arguir a incompetência absoluta. A autora propôs esta ação baseada no Estatuto de Roma e na Convenção de Genebra, visto que os alegados direitos violados estão previstos em ambos e protocolou-a junto ao TPI. Acontece que o TPI não é competente para julgar o réu, visto que a Rússia deixou de ser um Estado-parte do Estatuto de Roma após se retirar em 2016 e assim se tornar um país não signatário do tribunal, ou seja, não está sujeito à sua competência e não reconhece a sua jurisdição. Além disso, para que o TPI tenha jurisdição sobre um caso, é preciso que todos os mecanismos internos de combate aos crimes apontados tenham falhado, visto que a jurisdição do tribunal não se sobrepõe à jurisdição e soberania internas. Trata-se, portanto, de um tribunal de última instância, e até o presente momento apenas investigações preliminares foram feitas, sem qualquer prova concreta de cometimento de ato ilícito pelo réu, o que novamente afasta a competência do referido tribunal. Em relação às alegações de genocídio, crimes de guerra e crimes contra a humanidade, o TPI poderá exercer jurisdição após o recebimento de uma denúncia por um Estado-parte ou pelo Conselho de Segurança, encontrando respaldo no capítulo 7 da Carta das Nações Unidas. Uma vez que a autora também não é signatária do tribunal, esta alegação apenas reforça a falta de competência. A autora também busca criar um tribunal de exceção, conforme a mesma já disse, para julgar o crime de agressão, que não faz parte das atribuições do TPI, e que é previsto pelo Estatuto de Roma, em seu artigo 15º, onde determina que o TPI não pode exercer jurisdição sobre qualquer ato de agressão cometido por nacionais ou no território de um Estado não parte de seu estatuto, tratando do qual nem a Rússia nem a Ucrânia são signatárias, ou seja, onde novamente fica provada a incompetência. Outra preliminar a ser arguída seria a ilegitimidade passiva. A parte autora também alega que o réu deve ser responsabilizado pelos bombardeios e ataques realizados na Ucrânia. Contudo, é necessário frisar que o réu apenas autorizou a invasão do país em legítima defesa preventiva e em razão do genocídio sistemático e limpeza étnica promovida por tropas neonazistas contra a população russa em Donbas. Não constando nos autos nenhuma prova de que o réu teria autorizado os ataques de maneira brutal, sendo assim ilegítimo para figurar o polo passivo. De fato, diversos foram os ataques cruelmente realizados contra civis, crianças e feridos, que levavam também a prejuízo financeiro e histórico inestimável para os ucranianos, mas dos quais o réu não possui nenhuma autoria e do qual a autora falhou em provar ou mostrar qualquer conexão direta do réu com tais ataques. Não é incomum que durante períodos de guerra, o chefe supremo de um Estado seja rapidamente acusado dos ataques mais brutais e desumanos, sendo que, muitas vezes, os acusados falharam sistematicamente em provar a conexão ou o ordenamento do chefe do Estado para tais atos. Como a autora bem sabe, e já ocorreu em diversas outras guerras, muitos militares de alta patente possuem independência e liberdade para tomar as suas próprias decisões em momentos críticos, que muitas vezes levam a decisões incorretas e que geram muitas vítimas. No entanto, precisamos separar a responsabilidade destes com a do réu, que tinha como único motivo, na invasão, liberar e garantir a segurança de seu povo que estava sendo massacrado há anos. Novamente, concluímos, não há prova nenhuma de conexão direta dos ataques indiscriminados e cruéis com o réu e, portanto, alega-se a sua ilegitimidade passiva na ação, onde os verdadeiros criminosos devem ser localizados e punidos. Em que pese os termos da denúncia, os fatos não aconteceram de maneira noticiada na exordial e não poderá ser recebida como admissível, tampouco deverá ser interpretada de modo a incriminar o denunciado. O réu presidente da Rússia estava à época dos fatos pelos quais é acusado em reunião com o primeiro-ministro da Turquia, tendo deixado a Rússia na data de 28 de fevereiro de 2022 e voltado apenas em 3 de março de 2022, conforme cópia de manifesto de voo. Estando o réu em outro país à época do crime, a ele indevidamente atribuído, é impossível que ele ordenasse os ataques a civis e corredores humanitários, conforme alegado pela acusação,
o que reforça a tese da inexistência de qualquer indício de autoria em desfavor do réu, que deve ser sua denúncia rejeitada. Indubitável que o réu jamais teve a sua participação em qualquer tipo de delito ou crimes contra a humanidade, visto que tem boa reputação internacionalmente conhecida, possui bons antecedentes e uma reputação ilibada. Cumpre ratificar que mesmo sempre se colocou à inteira disposição da justiça para esclarecer tais fatos, não se evadindo de nenhuma maneira. Ainda com relação aos ataques ocorridos em 1º de abril de 2022, as alegações da acusação não devem perdurar novamente, uma vez que, na época dos fatos, o réu anunciou a retirada de grande contingente e se propôs a encontrar com o presidente da Ucrânia para oferecer cessar-fogo e apresentar os seus pedidos para que a paz fosse estabelecida. Por fim, conclui-se que o réu deverá ser absolvido, uma vez que não restou devidamente comprovado nos autos a autoria dos crimes cometidos. Por fim, diante de todo o exposto em sede de contestação, requer-se, em sede preliminar, que sejam decretada a incompetência absoluta do TPI para julgar esse caso e seja decretada a ilegitimidade passiva do réu para figurar no polo passivo da demanda. Caso as preliminares não sejam aceitas em sede de mérito, que seja determinada a total improcedência da demanda. Ainda caso as preliminares não sejam aceitas, a extinção do caso com resolução de mérito. A condenação da autora em ônus de sucumbência e honorários advocatícios, que devem ser fixados em 20% no valor da causa. Pugna-se pela produção de todas as provas admitidas em direito para provar o alegado.